ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está começando. No programa de hoje você vai ver a entrevista do governador Renato Casagrande na rodada com os candidatos ao governo do estado do Espírito Santo. Muito bem, o ES News Especial, em sua rodada de entrevistas com os candidatos ao governo, recebe com muita honra o governador Renato Casagrande. Nós vamos conversar sobre as propostas, o programa de governo dele, caso seja reeleito. Governador, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. O senhor, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando o senhor, logo que foi eleito, e também logo depois de assumir o governo, e o senhor repetiu nas duas ocasiões uma fala de que a sua prioridade era governar para quem mais precisa, ou seja, levar o governo àquelas pessoas onde, de certa forma, o Estado estava ausente. E até tem um programa chamado Estado Presente. Na sua avaliação, nesses 4 anos, esse objetivo foi alcançado? Olha, Giovanni, iniciamos e avançamos bastante nesse modelo novo de governar. Quando eu assumi o governo passado tinha um projeto econômico, sim, sem a preocupação com as pessoas, com as famílias, com o ser humano, né? Então, o nosso modelo de governar é um modelo que aliou a prioridade econômica. Nós avançamos na área econômica no estado do Espírito Santo, mesmo na hora de muita dificuldade. Vocês estão vendo que não é hora fácil da gente governar, né, pela crise econômica mundial, pelo baixo crescimento da economia brasileira, afetando o Espírito Santo, os municípios, eu tendo que ajudar os municípios, discutindo royalties de petróleo, Fundap, enfrentando chuvas em dezembro do ano passado, assim, históricas, né, as maiores chuvas da história desse estado. Então não é uma hora fácil de governar, mas mesmo assim nós conseguimos avançar no projeto econômico. Mas eu fiz uma aliança do econômico com o social. Eu comecei a mostrar de fato para que serve um Estado, para que serve um governante, para que serve um governador, uma equipe de governo que é para atender as pessoas, para gerar oportunidades para as pessoas, para facilitar e melhorar a vida das pessoas. Por isso que em 4 anos de governo, assim, nós, em todas as áreas, mas nós na área social, nós estamos com um nível de investimento na área social que é um investimento superior ao que foi feito pelo governo passado em 8 anos. Saúde, segurança, educação, programas social, na área social, de redução da pobreza, por exemplo. O Estado não tinha um programa de redução da pobreza. Nós chegamos e montamos o programa Incluir, né, que faz transferência de renda, o Bolsa Capixaba, que faz inclusão produtiva com qualificação profissional, com treinamento, com microempreendedorismo, né, bancos comunitários, né, artesãos, artesãs, micro e pequena empresa. Então nós desenvolvemos uma ação de inclusão produtiva, né, e de transferência de renda, tanto é que nós assumimos o governo, a taxa de pobreza no estado era de 12,5%, 2 anos depois já era de 8,7%. Então, assim, 6,7%, me perdoe, em 2 anos, 50% de redução, mostrando que nós fomos ao encontro das pessoas que precisam do governo. É mais para quem mais precisa. O governante, se não tomar cuidado, ele governa para quem não precisa, né? Porque as pessoas que têm dinheiro, que têm articulação, conseguem chegar ao governador com muito mais facilidade. Quem mora lá no bairro, que está sem atendimento nenhum, nem conhece o governador, não sabe de onde ele despacha. Então, é importante que a gente possa ir ao encontro dessas pessoas. Quer dizer, de certa forma, o programa Estado Presente, ele se concentrou em áreas onde as populações são socialmente mais vulneráveis. E também, de certa forma, eu entendo que naquelas localidades, e ali houveram as maiores reduções, por exemplo, de criminalidade e também
os melhores índices de inclusão social, aquelas localidades também serviram como laboratório para o governo poder ampliar. Se o senhor for reeleito, o Estado presente vai chegar em mais comunidades? Se eu for reeleito, o Estado presente chegará a mais comunidades. Explicando para você e para a sociedade que está nos acompanhando que o Estado presente trabalha com 3 pilares. O pilar da recomposição de efetivo. Nós, em 4 anos, contratamos 5.700 novos policiais, civis, militares, bombeiros. O Estado passou muito tempo sem contratar policiamento. Nós não tínhamos policiais. Se encontrasse um policial, uma viatura, era um remédio. Nós chegamos e encontramos a segurança pública na UTI, literalmente na UTI. Aí fizemos uma injeção de recursos na segurança pública, contratando policiamento, investindo em infraestrutura, em tecnologia, e aí montando programas sociais nessas áreas mais vulneráveis. São 30 áreas no Estado, e em parceria com os municípios, porque são tarefas muitas vezes dos municípios, mas que o Estado vai lá e faz o serviço: drenagem, calçamento, unidade de saúde, escola, esporte, cultura, que teria que ser tarefa do município, mas o Estado sabe que o município vive em dificuldade, e o Estado fez um programa especial na área social para essas 30 regiões mais vulneráveis do Estado, 20 regiões aqui na Grande Vitória e 10 regiões no interior do Estado do Espírito Santo. Então, esses 3 pilares sustentaram o programa Estado Presente. É fundamental que o programa possa ter continuidade, por isso que eu vou levar, sim, a parte social do programa a mais comunidades. A nossa grande preocupação, e por isso que a gente está defendendo, quando eu entrei no governo eu dei continuidade a tudo de bom que o governo passado estava fazendo, tá certo? A nossa preocupação é que um programa como esse, Estado Presente, que está conseguindo reduzir homicídios e reduzir crime contra o patrimônio, está fazendo um investimento forte na segurança pública, os resultados não são perceptíveis, porque nós temos resultados de criminalidade muito alto ainda, mas os resultados estão sendo vistos pela sociedade no policiamento, nas viaturas, na infraestrutura, na tecnologia. Minha grande preocupação é que isso vá por água abaixo caso a gente não ganhe a eleição. Porque o outro candidato é arrogante, é prepotente, ele vai querer terminar com tudo que eu estou fazendo para dizer que ele está começando. Quais são as principais diferenças entre vocês? Primeiro, perfil pessoal. Assim, no governo passado, governou com arrogância, com prepotência, sem democracia, né, com denúncia de corrupção no governo. Nós não temos nenhuma denúncia de corrupção. Então, perfil pessoal e perfil ético. Assim, eu não uso o benefício da minha família para a minha família do governo do Estado, como ele usou para viagens da esposa dele, a primeira-dama, 91 viagens para Rio e São Paulo, finais de semana, né, pagamento de hotel, pagamento de passagem com dinheiro público. Então, assim, eu não tenho privilégio à minha família e nem tenho denúncia de desvio de dinheiro da administração pública. Então, diferença ética, diferença no comportamento, no tratamento com as pessoas, na humildade em reconhecer. Eu reconheço que a gente não consegue construir as coisas sozinhos, tá certo? É uma aliança ruim essa. O modelo de gestão. O modelo de gestão é o modelo, assim, que eu faço aliança entre o econômico e o social. O governo passado tinha um projeto econômico puro e simples, concentra renda. Concentra renda e causa distorções regionais no Estado, como nós assumimos o governo. Se foi uma aliança ruim essa, assim, naquele momento era aliança, né, que estava apontada, tanto é que eu apoiei o governo passado na sua reeleição. Meu governo faz mais do que o governo passado fez, em obra e investimento na área social. Por que não tiveram o mesmo comportamento comigo como só um parênteses para mim, governador, só por gentileza, eu não vou quebrar seu raciocínio, eu prometo. Um próximo governo Renato Casagrande, ele será mais leve, mais livre, porque ele viria mais puro do ponto de vista muito mais leve, muito mais livre, com muito mais resultado ainda. Porque ninguém vai estar no meu governo me puxando para baixo. Eu vivia numa cesta, escalando, né, a margem de uma cesta e os caranguejos lá atrás me puxando para baixo, tá certo? E gente do governo passado que se dizia aliado, na verdade estava trabalhando para que eu pudesse ter problemas no governo. Ficaram no meu governo até junho deste ano e quando decidiram ter candidatura começaram a criticar o meu governo, mas desfrutaram dos cargos do governo até junho desse ano. Então um próximo governo teria um ritmo Agora, eu melhor. sou de cumprir compromisso, porque eu assumi uma gestão compartilhada. Eu assumi em 2010 uma gestão compartilhada, tá certo? E essa gestão compartilhada veio até agora, até onde eu pude suportar, porque eu achava que a unidade era importante. Do mesmo jeito que eu ajudei lá atrás,
era fundamental para a gente enfrentar os desafios, também essa unidade, né? Agora, nesse momento de tanta dificuldade para o Estado. Mas, assim, ambição pessoal, tentativa de ter privilégio da administração pública e tentativa de governar com um grupo muito pequeno, fez com que o governo passado pudesse tentar agora retornar ao poder. E a população está vendo que os nossos resultados são muito superiores aos resultados do governo passado. Por isso que eu estou pedindo ajuda e apoio à população para que eu possa dar sequência a esse projeto. Governador, várias obras, o senhor concluiu, obras do governo passado, o senhor concluiu, estão aí entregues à população, como o Hospital Jaime, o Hospital São Lucas, que foi entregue recentemente. Isso, e há uma crítica de que o ritmo das obras não andaram como o governo anterior previa. O que o senhor fala a respeito disso? Eu tive que ajustar esses projetos e tive que evitar problemas nas instituições de controle. Sim, você viu que o governo passado fez a reforma do Hospital Central, o antigo São José, e hoje está sendo denunciado por superfaturamento. Então, esse tipo de coisa eu não topo. Tive que ajustar projeto do São Lucas, tive que fazer projeto da Leste-Oeste, tive que ajustar projeto do Kleber Andrade, para que eu não desse margem para desvio de dinheiro, né, como teve no governo passado. Então, você vê lá que o Hospital São José está lá sendo, o Ministério Público entrou com ação por superfaturamento. O Hospital São Lucas começaram a obra de trás para frente. Leste-Oeste não tinha projeto, Kleber Andrade não tinha projeto, então nós tínhamos que fazer os projetos, ajustar as coisas, negociar com os órgãos de controle, né, a apresentação desse projeto, para que a gente não tivesse problema. Eu não topo dar margem a desvio de dinheiro na administração pública, e às vezes isso demora um pouco mais. Mas mesmo assim, o governo passado só começou obras na área de saúde no último ano. Jaime começou no último ano, eu assumi o governo, tinha 15% da obra feita. Eu concluí toda a obra, contratei a organização social e desde o ano passado está funcionando. São Lucas começaram a obra de trás para frente, que permitiu que eu abrisse agora, nesses últimos dias, o Hospital São Lucas. Leste-Oeste, sem projeto, tive que fazer projeto, desapropriar 300 pessoas. Então, assim, nós estávamos sendo afirmativos, mudando a concepção de governo, até a hora que os representantes do governo passado, de forma desleal, começaram a fazer crítica ao meu governo, que é um governo sério e com resultado. Eu tive que fazer as comparações a partir desse momento. É verdade que a obra do Cais das Artes, ela custa o equivalente, ou pode custar ao governo o equivalente a 3 hospitais? Eu quero que o senhor responda isso daqui a pouco, depois do intervalo, ok? Estamos recebendo aqui com muita honra o governador Renato Casagrande, que concorre à reeleição com o número 40. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com o governador Renato Casagrande dentro da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Lembrando a você que essa entrevista estará disponível nos nossos canais na internet, nas redes sociais, enfim. Governador, eu perguntei no final do bloco anterior para o senhor se é verdade que o Cais das Artes, aquela obra ali na Enseada do Suá, que inclusive tapa a visão de todo aquele bairro para o Convento da Penha, se aquilo ali vai custar o equivalente a 3 hospitais no mínimo. Me foi passada essa informação por uma fonte de dentro do governo. O hospital com 150 leitos, sim, que a obra custa mais de 100 milhões de reais. Então, você vê que o Jaime, que é um hospital, Jaime Santos Neves, um hospital que nós abrimos no ano passado, que custou ao Estado 160 milhões de reais a obra, ele custa por ano para nós, para funcionar o hospital, 110 milhões de reais. Então, se você dividir isso para um hospital de 100 e poucos leitos, 2, 3 hospitais para construir é o valor do Cais das Artes. Quer dizer, isso significa que vamos voltar à questão dos ajustes necessários num segundo governo que seja mais a cara das suas alianças, do jeito socialista aí de governar e tudo mais. Esse tipo de obra não seria uma prioridade no seu governo? Olha, esta obra eu tenho que terminá-la, né? Porque foi começada no governo passado. Mas esse tipo de obra? Esse tipo de obra desse porte aí não seria. Não seria prioridade para o governo neste momento, tá certo? Porque é um investimento muito alto, obra polêmica, mas deixá-la pela metade seria um custo maior para a sociedade. Então, tomei a decisão de concluí-la. Estou lá trabalhando
para que eu possa concluir essa obra nesses próximos meses, mas não seria de fato prioridade para o meu governo uma obra dessa. Eu queria entrar um pouquinho no assunto política nacional, não exatamente política, mas não diretamente programas, mas o fato, a sua candidata à presidência, Marina Silva, está bem nas pesquisas, né? E sua imagem cada vez está mais colada à Marina. Eu sei que isso é proposital, sua campanha não ia deixar isso de lado. Como é que o senhor está convivendo com esse novo momento do partido, com a candidatura da Marina? Olha, o alinhamento da campanha, ele é bom para a Marina e é bom para mim, né? Marina é uma figura de uma liderança expressiva no Brasil, uma liderança expressiva no estado do Espírito Santo. Tanto é que ela ganhou eleição em algumas cidades, Vitória, Vila Velha, na eleição passada. Então ela tem uma presença boa aqui no estado e a presença dela comigo me ajuda e a minha presença com ela ajuda ela, tá certo? Porque aqui no estado, pela nossa imagem, pelo respeito, pelos índices que a gente tem, também eu colaboro muito com a campanha dela, ela colabora com a minha campanha. Mas nem eu resolvo o problema de eleição dela, nem ela resolve meu problema de eleição. Assim, cada um, essa é uma variável dessa equação. A equação que tem por resultado, que tem por produto o resultado eleitoral, uma variável é a eleição nacional. Então, assim, se ela ganhar a eleição aqui no estado, se a política nacional dela continuar correta, se aquilo que ela está defendendo em tese, as teses e os programas que ela está defendendo no Brasil, continuarem no caminho correto. Então ela criará e terá um ambiente aqui propício à vitória dela aqui no estado. Eu também ganharei a eleição se eu continuar com a minha campanha tendo personalidade. Tá? Não é Marina que me elege, nem eu que elejo Marina. Tá certo? Então, assim, nós nos ajudamos, mas nós não somos suficientes um para o outro para que a gente possa eleger um ou outro aqui no estado do Espírito Santo. Tá certo? Ela depende daquilo que ela faz nacionalmente, eu dependo da continuidade da apresentação de uma campanha que tenha personalidade, mas essa colagem, é importante porque também mostra alinhamento. Do mesmo jeito que eu já fazia com o Eduardo Campos, que tinha um índice menor, eu não faço como outros candidatos e como outros partidos, que na hora que o meu candidato está bem, eu estou lá com ele, na hora que ele está mal, eu não estou com ele. Assim, eu tenho coerência e isso tem orientado a minha vida pública. Agora, falando de um outro tema que é muito importante dentro dos governos e para a sociedade, que chama-se educação. O Espírito Santo tem muito o que resgatar quando o assunto é educação, mas já houve uma notícia boa, pelo menos, que foi a boa pontuação dos alunos em uma das provas. O IDEB. O IDEB também numa outra avaliação. PISA, avaliação internacional. Obrigado. Pô, essa memória nessa idade já começa a falhar. Eu sou mais novo que você, então eu lembro mais. Eu sei disso. E essa notícia boa e o compromisso de continuar melhorando a educação e também o fato dos recursos da educação agora serem agregados a resultados a percentual do PIB, essa mistura toda pode ser boa futuramente? Olha, ou depende do governador, da equipe? Não, assim, nós estamos com uma equipe muito boa avançando na educação. Você lembrou aí, ano passado, a avaliação PISA, que é uma avaliação internacional, ela classificou o Espírito Santo como o primeiro colocado do Brasil na hora que avalia o desempenho dos alunos de 15 anos. Essa é a avaliação. O IDEB, neste ano, avaliando 2013 e 2012, o IDEB colocou o Espírito Santo pela primeira vez entre os 10 de melhor educação do Brasil. Saímos de 12º para 8º. Olha que avalia os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, olha que avalia o ensino médio. Nós estamos em 8ª colocação com relação à qualidade da educação. Com esse programa que a gente está desenvolvendo, que é o programa de pagamento de bônus de desempenho para professor, a gente remunerar o professor que tem bom desempenho, está ali presente, melhorando a qualidade, se relacionando bem com os alunos, ensinando, isso incentiva o professor. Nós estamos fazendo valorização da carreira com reenquadramento na atual carreira, permitindo que o professor possa se ausentar para fazer mestrado e doutorado com salário. Nós montamos um centro de formação de professores e agora estamos discutindo para a gente aplicar no próximo governo um novo plano de carreira para os professores, né? Então a motivação dos profissionais da área de educação é um passo fundamental para a qualidade na educação e da educação. Nós começamos esse ano escolas em tempo integral,
16 escolas já esse ano, agora 2014. Nos próximos 4 anos, se a população me der a oportunidade, eu vou colocar mais 100 escolas em tempo integral, né, para que eu possa qualificar ainda mais os serviços prestados nessas escolas. Vamos fazer salas temáticas. Quem vai mudar de sala não é o professor, é o aluno. Nós vamos ter sala de arte, sala de física, sala de geografia, sala de biologia, né, sala de química. Porque o professor, às vezes, tem que sair de uma sala para outra carregando material, equipamento, né? E se a gente tiver uma sala lá preparada para algumas disciplinas, o aluno troca de sala. Acabou a aula de biologia. É até divertido. Até acorda né, a turma. Desperta, né? Tá? Então, com esses trabalhos, assim, nós que já tivemos bons resultados nesse tempo, nós vamos nos próximos 4 anos, nós vamos avançando, vamos chegando aí perto dos primeiros colocados com relação à qualidade da educação. Tem uma coisa que é muito interessante, que foi debatida durante esses anos aí, que é a questão da criação de uma universidade estadual. Vários estados do Brasil têm universidade estadual, em alguns casos elas despontam como as melhores do país. É o caso de São Paulo, que tem Unicamp e USP. Como é que o senhor vê essa proposta? A proposta é boa. É boa, acho que a educação tem que ser encarada como um sistema, desde a educação infantil até o ensino superior. O Estado não pode se ausentar. Nós temos a nossa responsabilidade primeira com o ensino médio, né, apoio aos municípios no ensino fundamental, mas eu no próximo governo vou constituir um fundo para ajudar também na educação infantil. Os municípios têm dificuldade de universalizar o atendimento da educação infantil, mas quero também fazer a consolidação e implantação de um centro de formação tecnológica, que será a base para a constituição da nossa universidade estadual. Um centro de formação tecnológica formando pessoas de alta capacidade para trabalhar na área industrial, na área de energia, de petróleo, de gás, energias renováveis, alternativas, né? Porque o assunto energia é o assunto para o nosso desenvolvimento. Então, especializar profissionais nessa área e formar a gente nessa área é importante. Então, um centro especializado que depois vai se tornando a nossa universidade estadual. Entrando no assunto meio ambiente, governador, nós temos um estado com uma presença forte da Petrobras e as empresas que atuam nessa área do petróleo e gás, um estado com áreas a serem preservadas e recuperadas. O senhor até tem uma profissional muito experiente lá na Secretaria do Meio Ambiente, que é a secretária Diane Rangel. O que é preciso ser ajustado para que essa área amplie, levando em conta uma provável ampliação da parceria com os municípios, quando o assunto é licenciamento e fiscalização, por exemplo? Os municípios precisarão cada vez mais entrar na área de gestão ambiental. Muitos já entraram. Nós estamos incentivando, equipando as secretarias municipais de meio ambiente. Nós estamos treinando gente dos municípios e hoje mais de 20 municípios já têm o seu processo próprio de licenciamento e de fiscalização. O Sistema Estadual de Meio Ambiente, que exige a aprovação do Código Municipal de Meio Ambiente, exige a consolidação de uma equipe técnica e exige a instalação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, assim, tendo isso, o município pode assumir a gestão daqueles empreendimentos de impacto local. Então, nós estamos fazendo isso e incentivando os municípios. Ao mesmo tempo, nós fizemos uma parceria com a COP, que é a fundação ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e contratamos via COP mais de 100 auditores que estão trabalhando para que o governo zere o passivo ambiental com relação ao licenciamento. Nós assumimos o governo, nós tínhamos 7.000 processos que estavam lá pendentes de análise. Hoje nós temos 3.000, em novembro nós vamos zerar. Não teremos mais nenhum processo em atraso no IEMA, mostrando compromisso com a resposta. Se a resposta é sim ou não, é o técnico que tem que dizer. Mas nós temos a obrigação de dar resposta no tempo correto. As pessoas, os empresários têm sempre prazo para cumprir suas obrigações. Nós também temos que ter nossos prazos para que a gente possa cumprir as nossas obrigações. Do outro lado, o lado da recuperação, nós montamos o programa Reflorestar, que é a recomposição de 30 mil hectares com cobertura florestal. E montamos um programa de adaptação às mudanças climáticas, com instalação do radar meteorológico, com contratação de estações meteorológicas, estações pluviométricas, para que a gente possa fazer o acompanhamento das mudanças do clima hoje no estado do Espírito Santo. Governador, eu vou para a penúltima pergunta de hoje. Eu queria saber do senhor o seguinte: nas suas andanças pelo estado,
dessa vez, o que o senhor aprendeu com o povo? Olha, o dia inteiro e todo dia, né? Porque como eu gosto muito de ficar conversando, ouvindo, dando oportunidade para as pessoas falarem, assim, a população sempre nos alerta antes de todo mundo sobre um problema. Sempre é um sinal. A gente tem que ter pele para poder compreender aquilo que vem de problema, aquilo que está dando certo. Então, a população precisa estar sempre tendo espaço para conversar diretamente com o governador, com a sua equipe. A minha equipe tem que estar sempre atenta e aberta a dialogar com a população, porque é o reconhecimento que a população tem na hora que você faz uma obra, presta um serviço. Então, isso a gente tem que sempre agradecer a população por esse reconhecimento, mas também é sempre a manifestação da população reconheceu que é dar um passo adiante. A obra pública é sempre uma obra inacabada. Então, se a gente conclui um serviço, a população já quer um outro serviço. Então, tem uma carência grande dos serviços, das obras que nós temos que intensificar, mas também tem um reconhecimento grande da população. Bom, foi uma honra recebê-lo aqui e conhecer e propiciar que as pessoas conheçam mais das suas propostas, do seu governo, o senhor que fala sempre com muita franqueza e com esse jeito bem próximo do jeito das pessoas em geral aqui no Espírito Santo. Por isso que eu fiz até essa pergunta sobre o que o senhor aprende com a população, né? Então, eu repito, foi uma honra recebê-lo aqui. Gostaríamos de dedicar o último minuto do programa para que o senhor se dirigisse aos seus eleitores. Eu agradeço a você, a TV, por realizar essa sabatina, essa entrevista com todos os candidatos. Eu aproveito e peço a quem está nos acompanhando que me dê a oportunidade, me dê a chance de concluir um projeto que nós começamos em 2011. Nós estamos governando numa época de escassez, de economia fraca, como eu disse, enfrentando muitos problemas, mas produzindo muito mais, em termos de obras de infraestrutura. Carteira de obras nossa em 4 anos é superior aos 8 anos do governo passado. Estou fazendo essas comparações porque essa eleição é a eleição da minha candidatura contra a candidatura que representa o governo passado, que representa o passado, tá certo? Então, assim, mais obra do que foi feito em 4 anos do que foi feito em 8. Mais investimento na área social do que foi feito em 8 anos. Governo meu sem nenhuma denúncia de corrupção. Governo que está sendo desenvolvido com diálogo, com responsabilidade, com transparência. Esse estado é o estado mais transparente do Brasil. Com equilíbrio fiscal, conduzindo com rigor as contas públicas. Então, eu quero dar sequência. Se eu não tiver a oportunidade da população, aquilo que eu estou fazendo não terá sequência, porque o meu adversário é um adversário que vai querer fazer só aquilo que acha que é da iniciativa dele. Ele tem essa arrogância, essa prepotência, e esse estilo perseguidor. Então, assim, para a população será um atraso, um tempo de espera para retomar projetos e programas. Então, a continuidade é uma continuidade importante para que a gente não perca tempo. Se o meu governo não tivesse resultado, eu não pediria continuidade. Por isso que eu peço a você que me dê a chance, me dê a oportunidade de continuar o meu trabalho. Casa Grande, 40. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Lembrando a você que esse programa está disponível também no nosso site, nas redes sociais. Agradeço a sua gentileza, a sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.